boa noite para todos novamente. Iniciamos a gravação agora, nossa 9ª aula aqui pelo sistema. Hoje a gente vai tratar de transmissão das obrigações, certo, pessoal? Respondendo aqui ao que o José Wilson falou, eu também acredito que esse semestre não tem mais presencial, não, tá? Vai ser tudo online, até porque eu acho que não faz nem sentido a gente voltar para presencial para dar 2 semanas de aula e aplicar uma prova. Eu acho que é uma exposição que não vale a pena. É melhor, já que foi o semestre todo praticamente, né, por aqui, boa parte do semestre por aqui, eu acho que não vale a pena no final ter presencial, né? Não vai ser isso que vai mudar alguma coisa. O material é esse da unidade 17, já está aí para vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre transmissão das obrigações. Acredito que a gente tenha mais essa aula e mais 2, tá? Porque dia 11 de junho é feriado, é Corpus Christi, então não tem aula. O que é que eu vou fazer? Provavelmente não vai dar tempo nessas 3 aulas a gente acabar o conteúdo todo. Aliás, até dá. Nessas 3 aulas dá tempo a gente terminar o conteúdo todo, mas não dá tempo a gente fazer uma revisão. E como sempre é pedido, né, tanto pelos alunos como a coordenação também sempre pede para a gente fazer uma revisão, eu vou marcar uma aula extra, ou no sábado. Eu posso até falar com a Andresa depois no WhatsApp, ela perguntar para vocês qual é o melhor dia, melhor horário que vocês acham para a gente marcar uma revisão para a prova, tá ok? Então vão ser essas 3 aulas hoje, né, hoje são 21, depois 28, depois do dia 28, acho que é dia 4, 21, 28, 4 de junho. Aí dia 11 é feriado, e dia 18, eu acredito, não está confirmado ainda, mas eu acredito que já seja a nossa prova de 18 de junho. E aí entre o dia 4 e o dia 18 tem 2 semanas, porque dia 11 é feriado, né? Então a gente não tem aula dia 11. Aí dentro dessas 2 semanas a gente marca uma revisão. Tá? Uma aula de revisão para a V2, ok? Outra coisa, já pedindo para vocês, se vocês souberem de alguém que está matriculado, que não trancou a disciplina e que não fez a V1, avisem para essa pessoa que entre em contato com a Andresa, ou com o Márcio, ou comigo mesmo, para informar que vai fazer a segunda chamada, tá? Porque até então, no sistema, só consta que um aluno não fez a prova. Eu nem sei se ele ainda está matriculado, se ele trancou, certo? Então, vejam aí se vai ter segunda chamada, se não vai. Vocês conhecem alguém, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje. Vou partilhar aqui o PowerPoint. Você já tem aí, tá? Você já tem aí o material, unidade 17, transmissão das obrigações, ok? Vamos começar agora. Hoje a gente começa esse assunto e hoje a gente termina esse assunto também. Tá? Isso, Andresa. Se puder, eu vou agradecer demais se você fizer uma lista com quem vai fazer a segunda chamada, tá? Vamos lá. Hoje a gente começa, e como eu falei, hoje a gente começa e hoje a gente termina. Essa parte de transmissão das obrigações é um assunto relativamente simples, não tem tantos artigos assim, mas apesar de ser simples, é de extrema importância para o desenrolar da matéria e também para a vida profissional de vocês, quem vai advogar para a empresa, quem vai advogar na área civil, é importantíssima essa parte de transmissão das obrigações. O direito das obrigações como um todo é importante, né? Eu falei isso no começo do semestre, eu gosto de sempre lembrar vocês que é importante estudar direito constitucional, né? Cai muito em concurso, direito administrativo também é muito importante para quem vai atuar na área, direito penal nem se fala, para quem gosta e atua na área, é uma área interessante. Agora, direito civil, principalmente, essa parte de obrigações e contratos, não é porque é a disciplina que eu leciono isso, é porque é o que vocês vão ver mais no dia a dia de vocês. Até quem advoga em outras áreas tem que ter uma noção boa disso, ok? Então, vamos lá. Durante o semestre, a gente já tratou de
fonte das obrigações, já fez uma introdução sobre o que é essa relação obrigacional, sobre as modalidades, né, a obrigação de dar, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, de classificações especiais, falou de solidariedade, de subsidiariedade, de obrigações facultativas, alternativas, enfim. E já falou do cumprimento da obrigação, né, do adimplemento, pagamento e as modalidades especiais de pagamento. Agora, nessa reta final, a gente vai falar de duas coisas, da transmissão das obrigações e depois do inadimplemento, quando a obrigação não é cumprida, porque a gente tem aí, a relação obrigacional, ela tem uma vida, né? As duas ou mais pessoas que estão envolvidas na relação obrigacional, por meio de um negócio jurídico, ou até por meio da própria lei, iniciam essa relação, né? Com credor e devedor, ou credores e devedores. E aí, durante esse tempo, essa obrigação pode ou não ser cumprida, pode ou não ser transmitida, né? Então, a gente tem a extinção natural da obrigação pelo pagamento, né? Pelo inadimplemento, pelo cumprimento da obrigação. Mas pode ser que ela, antes do seu cumprimento, antes da sua extinção, ela seja transmitida para alguém. Ela não seja cumprida, ela seja transmitida antes de ser cumprida. A obrigação não foi cumprida, mas já foi cedida a um terceiro por meio de uma cessão de crédito, de uma cessão de débito, certo? Então, antes dela ser cumprida, pode ser que ela seja transmitida. E aí é importante até para a gente entender a diferença entre uma cessão de crédito e uma novação, por exemplo. A novação a gente viu que é uma forma de extinção da obrigação. Extingue a obrigação e cria outra. Aqui, na unidade 17, a gente vai falar sobre transmissão da obrigação, ou seja, a obrigação não foi extinta, ela só foi transmitida para outra pessoa, mas a obrigação continua a mesma, com todas as suas características, ou quase todas, né? A gente vai ver que nessa transmissão podem ser perdidas algumas características dessas obrigações. Por que é que se transmite a obrigação? Por que é que se pode transmitir? Porque ela não é um vínculo pessoal imobilizado, certo? Ela pode se transmitir tanto ativo como passivamente. Tanto o credor como o devedor podem transmitir essa obrigação para outro, para um terceiro. Ela não só é possível, essa transmissão não só é possível, como ela é fundamental para as relações comerciais e para a economia. É muito comum, principalmente, como a gente vai ver, a cessão de crédito. Tá? Não que a cessão de débito, a assunção de dívida também não seja, mas a cessão de crédito é muito comum, ok? A gente tem a previsão legal, coloquei aí nos slides, certo? Se alguém não estiver enxergando o slide, ou não estiver me vendo ou ouvindo, enfim, avisa aí no grupo que a gente para aí para ver qual é o problema, tá? Avisem aí no chat. Vamos lá. A previsão legal, né, está no Código Civil, entre os artigos 286 e o 303, então não são muitos artigos falando sobre o assunto, mas existe muita doutrina falando sobre o assunto. E nessa unidade a gente vai analisar as 3 modalidades de transmissão. Cessão de crédito, tá aí os artigos também para vocês. A cessão de débito ou assunção de dívida, e a cessão de contrato. Por que é que eu não coloquei os artigos referentes à cessão de contrato? Porque não tem, tá? É uma construção doutrinária que acontece, que é plenamente possível, a gente vai ver as características, ok? Vamos lá. Primeiro a gente vai começar com cessão de crédito. Tá aqui logo no Código Civil. Primeiro a gente vai começar com a cessão de crédito. O que seria essa cessão de crédito? Primeiro ponto, cessão de crédito é negócio jurídico, tá? Então, por ser negócio jurídico, ela tem que ter agente capaz, objeto lícito possível, né, forma prescrita e não defesa em lei, para começar. E aí ela é um negócio jurídico por meio do qual o credor, aí eu conceito para vocês, o credor, que é o cedente, certo?
transmite o seu crédito para um terceiro, que é o cessionário. É importante que vocês memorizem, aprendam mesmo esses termos, cedente, cessionário, cedido, porque muitas vezes uma questão de prova, ou um contrato que vocês vão analisar, ou mesmo vocês vão elaborar, não fica explicando o que é cada um, não, tá? Fala cedente, cessionário, cedido, e você tem que saber, alienante, enfim, tudo isso, adquirente, tudo isso vocês têm que saber. Promitente, comprador, você tem que saber todos esses termos. Lógico que em cada assunto a gente vai sempre repetir esses termos, para fixar bem. Então, negócio jurídico, onde o credor, que é o cedente, transmite o seu crédito a um terceiro, que é o cessionário, esse terceiro, que vai entrar na obrigação, mantendo-se a relação obrigacional com o mesmo devedor, que é o chamado de cedido. Ou seja, o que é essa cessão de crédito? O credor, numa relação em que tem, por exemplo, um credor e um devedor, esse credor cede o crédito que ele tem com o devedor para um terceiro. A obrigação ela continua a mesma, sendo que vai ser alterado o credor por uma cessão de crédito. Ah, mas isso é permitido, é possível, o devedor não tem que aceitar? Não. Porque o devedor tem que aceitar? O devedor vai ter que cumprir a mesma obrigação que ele já ia cumprir. Tá? Então, em regra, não. É possível? Pode? O credor pode fazer isso? Pode. Ele pode usar esse crédito para pagar uma dívida que ele tem com o terceiro. Pode acontecer. Ou ele pode estar precisando de dinheiro imediato e vender esse crédito para um terceiro por um valor menor para receber logo. Eu tenho um crédito para receber da Alessandra, só que só vence daqui a 6 meses, de R$100. Estou precisando de dinheiro agora, eu vendo para a Andresa esse crédito por R$80. A Andresa não está precisando de dinheiro, ela compra por 80 e depois ela vai cobrar a Alessandra. Tá? Então, é possível e é comum a cessão de crédito. Tá? E a gente tem aí as partes, né? Credor que transmite o crédito é o cedente, terceiro a quem se transmite o crédito é o cessionário, e o devedor é o cedido. Então, tem 3 partes aí, pelo menos, na cessão de crédito. Lógico, se tiver mais de um devedor, vai ter mais de um cedido, se tiver mais de um credor, vai ter mais de um cedente, enfim. Tá? E a gente tem também 3 tipos de cessão de crédito. Cessão negocial ou convencional, cessão judicial ou legal, ou cessão judicial e cessão legal, desculpa. A mais comum, que é a que a gente vai estudar aqui, é essa primeira, que é a cessão convencional ou negocial, que é a realizada pela vontade das partes, que é o exemplo que eu dei agora, tá? As próprias partes, o credor, por algum motivo, cede o seu crédito para outra pessoa, por vontade própria. Mas a gente também tem exemplos de cessão judicial e cessão legal. Não é tão comum, mas existe a previsão, então a gente tem que falar sobre isso também. A cessão judicial é a que é decidida pelo juiz em um processo. Tá? Por exemplo, a cessão do crédito do falecido para um herdeiro. Está sendo discutido na justiça quem é o herdeiro, enfim, quem vai receber aquele crédito, o juiz diz, o herdeiro é tal, fulano de tal, então vai ser cedido um crédito para esse herdeiro, é uma cessão judicial. Tá? E tem também a legal, né, quando a própria lei prevê a cessão. Um exemplo é o artigo 287, que diz que o acessório da dívida também é cedido quando a dívida é cedida. Vou ler rapidinho aqui o 287. Salvo em disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. Então, se o crédito tem algum acessório, enfim, alguma prestação acessória, vai também ser cedido. Então, é uma cessão legal. Tá? Mas o mais comum é a cessão convencional, é a cessão negocial, é quando as partes, agindo com a autonomia da vontade, né, decidem ceder o crédito, ok? Qualquer dúvida, pessoal, me chamem. Estou indo bem devagar, estou indo mais devagar do que as outras aulas, tá? Para a gente não se perder. Vamos lá, continuando.
Coloquei alguns pontos sobre a cessão de crédito, pontos importantes. Primeiro ponto, não há necessidade de consentimento prévio do devedor para que ocorra a cessão de crédito. Ou seja, o devedor não precisa anuir, não precisa consentir, não precisa autorizar. Lembrem-se também do que eu sempre falo em sala de aula. Essas regras que eu estou falando é a do Código Civil. Se num contrato, por exemplo, houver uma cláusula em que não é permitida a cessão de crédito, aí não vai ser permitido. Ou se tiver uma cláusula em que só será permitido com autorização do devedor, aí só vai ser permitido com autorização do devedor. Mas a regra do Código Civil é que não há necessidade de consentimento prévio por parte do devedor. Tá? O que é que diz o artigo 286 do Código Civil? O credor pode ceder o seu crédito se isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar no instrumento da obrigação. Não fala nada de consentimento prévio do devedor, tá? Já já a gente vai voltar para o 286 quando a gente vai falar dos casos em que não é permitida a cessão de crédito, tá? Vamos lá. Continuando. Na cessão de crédito, a obrigação não é extinta, diferente do que ocorre com a novação. Por que é que eu coloquei isso aí? Para vocês não confundirem cessão de crédito com novação. Na novação, a obrigação é extinta e outra obrigação é criada, tá? Essa outra obrigação criada, na novação, pode ser com um novo credor, com um novo devedor, com um novo objeto, com um novo prazo, mas extingue-se a obrigação anterior. Na cessão de crédito, isso não ocorre. Só há alteração no credor, a obrigação é a mesma, as garantias as mesmas, enfim, a obrigação é a mesma, ok? O que acontece apenas é do credor ceder para outra pessoa. Então, vamos lá para esse terceiro ponto aí que eu coloquei nesse slide, que é um ponto importante, que são os casos em que não pode ocorrer cessão de crédito. O artigo 286 traz esses casos. Vou ler de novo o artigo 286, por favor, leiam comigo, prestando atenção no que o artigo diz, tá? O credor pode ceder o seu crédito. Essa é a regra. Se a isso não se opuser, aí o que é que pode se opor a essa cessão? A natureza da obrigação, ou seja, se aquela obrigação é incompatível com cessão de crédito, se não há compatibilidade, se não é possível pela própria natureza da obrigação. A lei, se não, isso não se opuser à natureza da obrigação, se isso não se opuser à lei, ou seja, se a lei vedar que essa obrigação seja cedida, ou seja, a própria lei não permite a cessão. E o terceiro caso, ou a convenção com o devedor, ou seja, credor e devedor, quando iniciaram relação, houve uma convenção entre as partes, um acordo entre as partes, de que não era possível a cessão do crédito. Tá? Isso é comum, isso é muito comum em contrato, por exemplo, de compra e venda de imóvel, que a cessão dos direitos do contrato não é possível ocorrer nessa cessão, enfim. E aí, essa cláusula, chamada de cláusula contratual proibitiva ou pacto de não cedendo, vocês podem ver essa expressão, pacto de não cedendo. O próprio contrato, o próprio negócio jurídico impede. As próprias partes querem que não seja cedido, por algum motivo. Ou podem vincular essa cessão ao aceite de ambas as partes, ou seja, o devedor tem que aceitar? Pode ser. Aí foge a regra. Quando se coloca uma cláusula contratual proibindo ou limitando a cessão de crédito,
Aí a gente já esquece essa regra do Código Civil em que diz que o devedor não precisa autorizar, não precisa consentir essa cessão de crédito, tá? Então, são esses 3 casos. Se a natureza da obrigação for incompatível com a cessão, se houver vedação, se houver cláusula contratual proibitiva. Ah, mas me dá um exemplo de obrigação em que não é possível a cessão por conta da natureza. Alimentos. O filho menor não pode ceder os créditos de alimentos para outra pessoa, tá? Direitos da personalidade, como o direito à honra, ao nome, à intimidade, isso não pode ser cedido também, tá? E vedação legal. Direito, o exemplo que me veio à cabeça na hora que eu estava preparando a aula, eu até poderia ter colocado exemplo aí, mas anotem aí do lado, se vocês estiverem com papel, ou abram no slide de vocês e anotem um exemplo, é o artigo 520, tá? Que veda a cessão de crédito, a cessão do direito de preferência. Existem casos em contratos de compra e venda em que há direito de preferência para compra. Não é permitida a cessão desse direito, a cessão desse crédito, tá? Então, é uma vedação legal, por exemplo, não é possível. Outro exemplo, agora não está me vindo à cabeça aqui qual é o artigo, mas já é mais lá para frente, que é os que falam de tutela, de curatela. 1700 e alguma coisa, que proíbe o tutor de ser cessionário de direito do tutelado, até para salvaguardar o patrimônio desse tutelado. Porque o tutor, por exemplo, no caso de um menor, quando ele presta esse serviço de tutor, ele é que é o responsável por gerir o patrimônio do tutelado. O menor, por exemplo, o incapaz. E aí, o próprio Código Civil, para evitar alguma fraude, que o tutor age em benefício próprio, evitou que o tutelado possa ceder créditos fazer cessão de crédito ao tutor. Isso é uma vedação legal, tá? Não me lembro o artigo, 1700 e alguma coisa. Mas vocês podem pesquisar, que vocês acham facilmente no Código Civil. Deixa eu ver aqui para a informação não ficar incompleta. Dei um exemplo do artigo 520. Deixa eu ver aqui. 1749, tá? Artigo 1749, inciso 3. Vou ler aqui para vocês. Vou ler o primeiro 520, tá? Depois o 1749. O artigo 1520 diz: o direito de preferência não se pode ceder nem passar aos herdeiros. Isso aí a gente vai ver até quando for falar no próximo semestre, vocês vão ver quando for falar de contratos, tá? E artigo 1749, vamos lá. 1749. Deixa eu botar aqui no Ctrl F, que é mais fácil. 749. Diz o seguinte: ainda com autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, constituir-se cessionário de crédito ou de direito contra o menor, tá? Então, ele não pode ser cessionário aí do tutelado, desculpa. E se houver cláusula contratual proibitiva, né? Pacto de não cedendo. É até normal que alguns contratos coloquem esse tipo de cláusula para não ceder, impedindo a cessão de crédito, tá? Pode ocorrer, é normal, mas a regra, se o contrato não diz nada, é que o contrato ou o crédito pode ser cedido. Vamos lá, continuando. Artigo 288, requisito de validade perante terceiros. Importante esse artigo 288. O que é que diz o artigo 288? É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular
revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. O que é que diz o artigo 654? Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. E aí o parágrafo 1º diz: o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objeto da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Ou seja, para ter validade essa cessão perante terceiros, tá? Entre as partes, ok, mas perante terceiros, a gente tem que ter instrumento público, pode ser um lavrado em cartório, ou instrumento particular, um contrato com as solenidades do parágrafo 1º do artigo 654, lugar onde foi, a assinatura, é sempre bom reconhecer firma, tá? Então, para valer perante terceiros, é preciso seguir esse artigo 288. Lembrando, uma coisa é a validade entre as partes, outra coisa é a validade perante terceiros, ok? Entre as partes, até verbalmente, dependendo do caso, poderia ocorrer uma cessão de crédito, mas só valeria entre as partes. Tá? O cessionário, por exemplo, não poderia ir cobrar do cedido, porque o cedido não ia ter como saber, não tem nenhum documento, nem nada. Tá? Então, essa é a validade perante terceiros. Outro ponto importante, regra. Isso aí a gente já falou sobre quando falou na obrigação de dar. O acessório segue o principal. Essa é a regra. O acessório segue o principal. Artigo 287. Salvo disposição em contrário na cessão de um crédito, abrangem-se todos os seus acessórios. Isso é questão de prova, tá, pessoal? Salvo disposição em contrário. Pode ser que no contrato, no instrumento público ou particular de cessão de crédito, as partes coloquem lá uma cláusula, um asterisco, uma observação. Ó, nesse caso, os acessórios não seguirão o principal, né, o objeto principal. Tá? Mas a regra é que segue. Se não falar nada, o acessório segue o principal. A cessão do crédito de um imóvel, por exemplo, os acessórios cravados no imóvel seguem o principal. Tá? Necessidade de notificação do devedor, isso é importantíssimo também. Tá? Para ter validade perante o devedor, ele precisa ser notificado que houve a cessão de crédito. Por quê? Porque ele precisa saber que não vai pagar mais para o credor cedente, ele vai ter que pagar para o novo credor, para o cessionário. Então, como é que ele não vai saber se ele não foi notificado? Tá? Aquela história, se ele não for notificado e pagar para o antigo credor, para o cedente, vai estar valendo o pagamento. Tá? O artigo 290 diz o seguinte: a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao credor, senão quando a este notificado. Quando a este notificada, mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão. Importante esse artigo 290, e ele mostra também como o Código Civil muitas vezes quer tirar um pouco da burocracia e da formalidade e mostrar que o resultado prático é o mais importante. Ah, por que o resultado prático é o mais importante? Porque ele poderia ter muito bem dito, ó, no artigo 290, ó, se o devedor não for notificado, a cessão não tem validade para ele. Só que se ele não foi notificado, mas o cedente e o cessionário mostraram que ele ficou sabendo, isso é que importa. Então, o que é que o Código Civil colocou na sua segunda parte do 290? Mas por notificado se tem o devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão feita. Ele não foi notificado, mas o cedente pediu, cara, tu pode dar por escrito que tu está ciente de que eu vou ceder esse crédito, ou que eu cedi esse crédito para um terceiro, e ele dá por escrito lá, assina, que está ciente, vale como notificação, tá? O importante é ele ficar sabendo. O ideal é uma notificação, mas se, por exemplo, o cedente e o cedido são próximos, são pessoas próximas, amigos, enfim, ele pode pedir
que ele dê por escrito, por assinatura, com assinatura tudo direitinho, ok? Se declarando ciente dessa cessão. Isso é o que o artigo 290 diz. É importantíssimo o que diz o artigo 292, tá? Acompanha aí, tá? Vi aqui que o Eriton entrou. E aí, Eriton, deu certo, né? Sair do grupo e entrar de novo. Acredito que tenha dado certo. Eu sim. Eu sim. Obrigado. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Continuando. Artigo 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão ou da obrigação cedida. Quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Ou seja, primeiro ponto, esse artigo traz duas regras. Primeiro ponto, o devedor que paga ao cedente ou ao cedente sem saber que ele cedeu essa dívida, antes do conhecimento, ou seja, ele não foi notificado, eu estou devendo R$1.000 aqui para o Eriton, e aí eu combinei com ele de pagar hoje por meio de transferência bancária ou depósito bancário, R$1.000. Só que ele cedeu esse crédito para o Wilson. Só que não me falou nada. Se eu depositar hoje esse dinheiro na conta do Eriton, fico desobrigado, está extinta a obrigação para mim. Ele que se resolva com o Wilson depois. Por quê? Nesse caso, a gente pode até trazer aquele caso do credor putativo, tá? Ou seja, ele era credor ainda para mim, porque ele não me notificou que ele transmitiu essa obrigação, cedeu esse crédito. Então, eu estou desobrigado. Ele que pega esse dinheiro e paga ao Wilson, tá? O Wilson não vai poder me cobrar. Até vai, mas eu facilmente mostro para ele, ó, eu não sabia, não me informaram nada, e eu transferi esse valor para o Eriton, ok? Essa é a regra que fala do 292, a primeira parte. Ele fala também que quando há mais de uma cessão notificada, ou seja, eu sou o devedor do Eriton, o Eriton cedeu o crédito para o Wilson, que cedeu para a Andresa, que cedeu para a Bianca. Tá? Eu me desobrigo também perante o cessionário que tem o título da obrigação, se eu não for notificado, mesmo caso, se eu não for notificado previamente. Ele me mostrou o título, eu me desobrigo pagando a esse cessionário, ok? Essas são as regras do 292, mas mais importante é essa primeira. Se eu, como devedor, não fui notificado, não fiquei sabendo da cessão de crédito, e eu pago ao credor primitivo, esse credor primitivo, pessoal, é o cedente, tá? Eu pago ao cedente, eu pago ao credor primitivo, eu estou desobrigado, eu cumpri minha parte na obrigação. Mas o credor era outro, você pagou errado. Não, eu paguei certo. Quem fez errado foi o cedente e cessionário que não me notificaram dessa cessão, ok? Importante também o artigo 294, certo? O devedor pode opor ao cessionário as exceções que tinha contra o cedente no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tá? Eu sou devedor de um determinado credor, mas eu tenho uma exceção contra ele. Como assim uma exceção? Uma exceção pessoal, ou uma exceção que me faz não ser obrigado a cumprir aquela obrigação. Eu assinei aquele contrato ali sendo ameaçado. No momento em que eu assinei aquele contrato, eu era incapaz, eu estava em estado de incapacidade, eu estava sobre o efeito de drogas, efeito de medicamento. Só um exemplo. Vocês, acredito que quando vocês estudaram Introdução ao Direito Civil, essa parte inicial, vocês ouviram sobre negócio jurídico, sobre a capacidade, então, sobre o erro, né? Eu fui induzido ao erro ao assinar esse contrato, certo? Vamos supor que, no caso, eu sou o devedor e eu tenho essa exceção contra o credor. Quando ele vier me cobrar, eu vou dizer, não, amigo, eu nem me lembro de ter assinado esse contrato, eu estava sob efeito de medicamento. E aí eu vou brigar para não cumprir minha obrigação, não cumprir essa obrigação porque ela foi constituída de forma inválida ou nula, enfim, aí é dependendo da tese que eu vou levantar. Só que aí esse credor mala,
que me induziu a erro, né, fez eu assinar um contrato sem nem saber o que eu estava fazendo, pegou, rapaz, eu sei que quando eu for cobrar ele vai opor essa exceção a mim. Então, eu vou pegar, eu estou devendo a outra pessoa ali, a um terceiro, e vou ceder esse crédito que eu tenho com o Renan. E aí ele cede o crédito ao cessionário, a esse terceiro. Tá? E aí, quando eu tomar conhecimento dessa cessão, eu preciso opor essa cessão já. Quando eu tomar conhecimento da cessão de crédito, eu preciso opor essa cessão que eu tinha contra o credor primitivo. Dizer, ele está me enganando, eu não vou dever por isso, eu tenho eu fui induzido a erro, eu era incapaz no momento em que eu assinei esse contrato, eu estava em estado de incapacidade, por isso, eu não devo esse valor. Mas eu tenho que fazer isso no momento em que eu tomo conhecimento da cessão. Eu não posso, tomar conhecimento da cessão de crédito e 2 meses depois, quando o cessionário vier me cobrar, eu dizer, não, tem uma exceção pessoal contra o credor primitivo. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com o que o credor primitivo fez. Tá? Artigo 294, desculpa. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio ter a conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Ou seja, se ele tem alguma exceção contra o próprio cessionário, aí ele pode opor a qualquer momento. Mas contra o cedente, que não é mais credor, transferiu, né, a obrigação, cedeu o crédito para um terceiro, ele só pode opor no momento em que tomar conhecimento da cessão. Tá? Tomei conhecimento hoje. Tudo bem, são 7 horas da noite, eu tomei conhecimento hoje, não está mais em horário comercial, amanhã de manhã eu vou opor essa exceção. Como é que eu vou fazer isso? Depende. Se você não estiver sendo cobrado ainda da dívida, você pode notificar o cedente e o cessionário que não aceita, que opor essa exceção, que essa obrigação não existe, que esse negócio jurídico é inválido, enfim, existe um erro, um dolo, uma coação, o que seja, tá? Você não pode esperar o momento posterior para fazer isso. Fazer isso o mais rápido possível, ok? Mas vamos lá, continuando. Cessão pro soluto, cessão pro solvendo. Importante essa definição, também é questão de prova, tá? Cessão pro soluto, cessão pro solvendo. Qual é a regra? Qual é a regra do Código Civil? É pro soluto, é pro solvendo? A regra, primeiro a gente tem que entender a diferença, né? Prosoluto e prosolvendo. A cessão prosoluto é quando o credor, que é o cedente, né, ele garante apenas que o débito existe. Eu te garanto que esse débito existe, mas eu não garanto que o devedor é solvente, que o devedor tem solvabilidade, que o devedor vai te pagar. Eu não garanto isso, eu só estou garantindo que o crédito existe. Essa é a regra, cessão prosoluto. Foi feita uma cessão de crédito, não se falou nada, o cedente ele não vai garantir que o devedor tá solvente, não. Tá? O cedente ele vai garantir que o crédito existe. Cessão prosoluto, é a regra. Ok? O que é cessão prossolvendo? Cessão prossolvendo é que o credor garante a solvabilidade, garante a solvência do devedor. A gente já viu que é um devedor insolvente, tá? Então, não vou nem voltar para isso. Se alguém não lembra ou quer que refresque a memória, que a gente volte nisso, é só falar no chat, mas inicialmente eu não vou nem voltar nisso. Então, cessão prosoluto, o cedente garante a existência do débito. Cessão prossolvendo, o cedente garante a solvência do devedor. Qual é a diferença prática? É muito simples. Se você está garantindo o crédito e o devedor depois não paga ao cessionário, você não tem responsabilidade nenhuma, porque o crédito existe. Só que o devedor está insolvente. Quando você, como cedente, garante a solvência do devedor, aí você pode responder se o devedor não pagar
ou se o devedor estiver insolvente no momento do cumprimento da obrigação. Ok? Artigo 296, vamos lá. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Nesse artigo, ele fala a regra, o cedente não responde pela solvência do devedor. Ou seja, deixa eu ver aqui quem é que mais está na reunião. Na aula. A Bruna é a cedente, eu sou o cessionário e o Francisco Carneiro é o devedor, certo? A Bruna vai me ceder o crédito que ela tem a receber do Francisco Carneiro. Só que ela vai e diz, ó, eu estou te garantindo, o crédito existe, mas não sei se ele tem dinheiro para pagar. Nesse caso, a gente tem uma cessão pro soluto. Essa é a regra. Se eu e a Bruna não negociamos nada, ela só fez ceder o crédito, não falou nada, eu também recebi esse crédito, não falei nada, só notificamos o devedor, enfim, não se falou nada, o cedente não responde pela solvência do devedor. Cessão pro soluto. Ok? Mas, se ela vai me ceder, né, esse crédito que ela tem com o Francisco Carneiro, Lorena, eu estou te devendo e o Francisco Carneiro está me devendo, então eu quero ceder e fazer uma cessão de crédito e aí eu pago minha dívida que eu tenho com você. Aceita? Eu posso dizer, aceito, mas eu quero que você garanta que ele é solvente, que ele tem condições de pagar, que ele vai ter condições de pagar no momento do cumprimento da obrigação. Nesse caso, há uma estipulação em que o cedente garante a solvência do devedor. Cessão pro solvendo. Ok? Cessão pro solvendo. E aí, qual é a consequência quando existe uma cessão pro solvendo? Artigo 297. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor não responde por mais do que daquele recebeu com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão ao que o cessionário houver feito a cobrança. Tá? Então, ele vai responder pelo que ele recebeu do cessionário. Certo? Porque isso aí a gente está falando de uma cessão onerosa. Vamos supor que nesse mesmo exemplo, a Bruna tem uma dívida, ela é credora do Francisco Carneiro de R$100, eu até dei esse exemplo. Só que essa dívida só vai vencer daqui a 6 meses e a Bruna está precisando de dinheiro urgente. Eu chego para a Bruna e digo, tá ok, Bruna, eu compro essa dívida aí, você me cede esse crédito, só que eu vou lhe pagar só R$90. Tá? A Bruna me cede. E eu quero que você garanta a solvência do Francisco Carneiro. Ela garantiu no documento de cessão de crédito, eu paguei R$90 e agora eu sou credor do Francisco Carneiro de uma dívida de R$100. Quando eu vou cobrar do Francisco Carneiro, ele está insolvente. O que é que eu posso fazer? Cobrar da Bruna. Só que quanto é que eu posso cobrar da Bruna? Só R$90, ok? Mais os juros. Deu para entender? Isso é importante, pessoal. Se não der para entender, direitinho, peçam para eu voltar a explicação, tá? Então, só resumindo, cessão pro soluto, cedente garante apenas a existência do crédito. Cessão pro solvendo, cedente garante a solvência do devedor. O que é que acontece quando o devedor não paga ao cessionário, não cumpre a sua obrigação? Quando é pro soluto, o cedente já não tem mais nada a ver com isso. Quando é pro solvendo, o cedente responde até o valor que recebeu, tá? Aí, se a cessão de crédito for a título gratuito, aí não tem o que ele responder mais, porque foi a título gratuito, mas normalmente a cessão de crédito é a título oneroso, então provavelmente esse cedente recebeu alguma coisa para ceder aquele crédito. Então ele deve ao cessionário o que ele recebeu, mais juros, caso o devedor não venha pagar, ok? Vamos lá, continuando. Botei mais uma observação aí. Artigo 298, vedação da cessão de crédito penhorado. Nesse caso, a gente está diante de um crédito que tem penhora. A gente já falou alguns exemplos disso, tá, pessoal? Quando o credor, por exemplo, numa execução, pede para penhorar um crédito
que o executado tem com outra pessoa. Exemplo, a gente tem 3 pessoas, A, B e C, tá? O C deve dinheiro para o B, mas esse crédito só vai vencer daqui a 6 meses. O A está executando na justiça o B. A contra B, o A está cobrando algo do B e está executando na justiça. Certo? Processo de execução. E aí o A pega e diz, não, eu sei que o B tem um dinheiro para receber daqui a 6 meses do C. E aí ele pede ao juiz a penhora desse crédito, ou seja, deixar o crédito penhorado para quando o C pagar, entrar numa conta para poder o A receber no final da execução, se a execução for procedente, lógico. Tá? Tiver sucesso. Nesse caso, o C vai ser intimado de que aquele crédito que ele deve para B está penhorado. Nesse caso, o B não pode ceder esse crédito que ele tem com o C. Por quê? Porque o crédito está penhorado. É isso que diz o artigo 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. E aí é importante isso. O credor tem que ter conhecimento da penhora. Se ele não tiver, ele pode ceder. Mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, ficará exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Ok? Então, nesse exemplo, eu tenho A, que está executando B, e pediu a penhora do crédito que B tem com C. C não sabia dessa penhora, não fazia a menor ideia que existia essa penhora. Não foi intimado nem nada. Se chegou o vencimento, ele vai e paga direto para o B. Ele está exonerado. Ele está desobrigado. Por quê? Porque ele não sabia dessa penhora. Mas se ele soubesse, ele foi intimado, ó, esse crédito que você tem, não pague a B, porque o crédito está penhorado. Se ele pagar mesmo assim, mesmo sabendo, aí é aquela velha história, quem paga mal, paga 2 vezes. Ok? Quem paga mal, paga 2 vezes. Mas se ele não tem conhecimento, não pode fazer nada. Ok? Isso vale para o credor também, tá? O credor sabe que o crédito está penhorado, aí pega, rapaz, esse crédito está penhorado, eu não vou poder receber, então eu vou ceder para outra pessoa. Se ele fizer isso, essa cessão ela é inválida, tá? Ela é inválida. Isso se ele sabe, mas se ele não sabe que o crédito está penhorado, aí não, tá? Ele tem que ter conhecimento dessa penhora. Se ele não tinha conhecimento da penhora ainda, ele pode ceder o crédito. Ok? Mas a regra, vedação da cessão de crédito penhorado, porque normalmente o credor fica logo sabendo. Ok? Vamos lá, continuando. Esses foram os tópicos mais importantes da cessão de crédito. Tá? Agora a gente vai aí para o slide 5 da unidade 17, são 7 slides só, a gente já vai para o 5, que fala de cessão de débito ou assunção de dívida. Ou assunção de dívida. São pouquinhos artigos aí para a gente, é bem tranquilo. E não é tão comum quanto a cessão de crédito. Tá? Não é tão comum, mas acontece, pode acontecer também. Vamos lá. A gente tem a cessão de débito ou assunção de dívida entre os artigos 299 e 303 do Código Civil. Código Civil não se fala, não, ele não usa a expressão no título lá do capítulo, cessão de débito, ele fala assunção de dívida. Ela é o contrário da cessão de crédito. Ao invés do credor ceder para um terceiro o crédito, o devedor vai ceder para terceiro um débito. Tá? Vai alterar o polo passivo da obrigação. E aí, no conceito, a gente já vê uma diferença importante entre a cessão de crédito e a assunção de dívida. O que é que está aí no conceito? Conceito, negócio jurídico no qual o devedor, com expresso consentimento do credor, transmite a um terceiro a sua obrigação. Essa é a principal diferença, com expresso consentimento do credor. Tá? No caso da cessão de crédito, o credor que vai transmitir esse crédito não precisa de consentimento do devedor, basta ele notificar o devedor. Por quê? Porque o devedor, se eu tenho que pagar R$100, não vai mudar nada para mim pagar R$100 para A, para B ou para C.
tá? O que não pode o credor é dificultar o pagamento, alterar o tipo de obrigação. Por quê? Porque na obrigação vai estar lá o local do pagamento, vai estar tudo direitinho. Se o local é Fortaleza, o credor, quando vai ceder o crédito, não pode mudar a obrigação e dizer que agora tem que ser pago no Rio Grande do Sul, não. Certo? Em Porto Alegre, não. Porque aí não vai ser uma cessão de crédito, aí ele está alterando características da obrigação. Então, na cessão de crédito, o devedor não precisa autorizar, não precisa consentir, não precisa anuir. Na cessão de débito, aí sim, na cessão de débito, o devedor tem que ter o expresso consentimento do credor. Ah, mas isso é injusto, por quê? Porque o devedor, o credor, quando assumiu, quando fez um negócio jurídico com o credor, quando fez um negócio jurídico com o devedor, ele fez porque o devedor era aquela pessoa, ele sabe, por exemplo, que aquela pessoa é solvente, que aquela pessoa tem patrimônio. Aí, de repente, o devedor vai e transfere para uma pessoa que é insolvente, que não tem patrimônio, sem o credor autorizar, ok? Então, o credor pode fazer essa diferença. Então, a primeira observação importante é essa. Enquanto a cessão de crédito não exige, para a cessão de crédito não se exige a anuência do devedor, na assunção de dívida é necessário a anuência expressa do credor, ok? Expressa. E aí a gente vai para uma observação importante. Se o novo devedor era insolvente ao tempo da cessão e o credor não sabia, a cessão será inválida perante este. Ou seja, foi feita a assunção de dívida, a cessão de débito, e na época da assunção de dívida, ou a cessão de débito, na época dessa assunção de dívida, dessa cessão de débito, o novo devedor já era insolvente. E o credor não sabia. Foi levado a erro, foi enganado, ou enfim, simplesmente não tinha como saber. Nesse caso, a cessão é inválida perante esse credor. Então, o credor pode muito bem cobrar do devedor inicial. Ok? Isso é o que diz o artigo 299. Vamos lá. Ele tanto fala da assunção de dívida como dessa regra da insolvência. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo. Ou seja, no melhor dos mundos, houve a assunção de dívida, o devedor primitivo sai da jogada, entra um novo devedor, e esse devedor que vai cumprir a obrigação. Parte final, salvo se aquele credor, ao tempo da assunção, ou aquele devedor, devedor terceiro, ao tempo da assunção já era insolvente e o credor ignorava. Ou seja, o credor não sabia. Quando se fala o credor o ignorava, pessoal, no 299, não interpretem de como, ele não estava nem aí. Não é isso. Ele ignorava isso, não estava preocupado com isso. Não interpretem dessa forma. Quando fala o credor o ignorava, é porque o credor era ignorante quanto a isso. O credor não sabia que esse terceiro que assumiu a obrigação, assumiu a dívida, era insolvente nessa época. Nesse caso, o credor pode cobrar o devedor primitivo. Ok? Essa é a regra. E aí, é importante o parágrafo único que eu coloquei. A regra do quem cala consente não vale para a assunção de dívida. Por que a regra do quem cala consente? Que a gente é acostumado a falar isso. Pede alguma coisa, faz alguma coisa, pede uma permissão, pede alguma coisa, e aí, quando a pessoa fica calada, quem cala consente, né? Não falou nada é porque permitiu. E isso é muito também, esse quem cala consente, é muito brocado, né? É uma frase que se tem para o direito privado, né? Diferente do direito público. Quando a gente fala de administração pública, por exemplo, direito administrativo, o administrador público ele só pode fazer o que a lei permite. Já a gente, né, nós como pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado, enfim, como cidadãos, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe, né? Tudo que a lei não proíbe, a gente pode fazer. Diferente da administração pública, que só pode fazer o que a lei permite. Isso é completamente diferente.
sei se vocês estão percebendo. E aí essa regra do quem cala consente, ó, se o Código Civil, se a Constituição, se o Código Penal não estão proibindo minha conduta está permitida. Se eles estão se calando quanto a isso, por exemplo, a questão da tipicidade no direito penal. Se determinada conduta não é tipificada como crime, ela não é crime. Então, quem cala consente. Se o Código Penal calou, é porque não é crime. Só que essa regra não vale para a assunção de dívida. O que é que diz o artigo 299, parágrafo único? Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o silêncio como recusa. Pessoal, isso cai demais em prova. Nas provas eles colocam exatamente o que diz o parágrafo único, mas no final fala, interpretando-se o seu silêncio como aceite. Está errado. É como recusa. Ou seja, o devedor transferiu sua dívida para um terceiro. Esse terceiro aceitou assumir a dívida. E aí eles vão e ao invés de pedir autorização imediatamente ao credor, manda um documento, uma notificação pedindo que o credor assine, autorizando essa assunção de dívida. E aí, de repente, o credor não responde. Não respondeu nada. De acordo com o Código Civil, isso é interpretado como recusa. Ele se recusou a aceitar essa assunção de dívida, ok? Então, para ele aceitar, tem que ser expresso. Ele tem que dizer, eu aceito, expressamente. Ele tem que assinar dizendo que aceita, certo? Se ele não falou nada, não existe quem fala consente. Ele não está consentindo se ele não falou nada. Se ele não se expressou, ok? Continuando. O que é que outro ponto importante da assunção de dívida? A partir da assunção de dívida, consideram-se extintas as garantias especiais dadas pelo devedor primitivo ao credor. Garantias especiais, o que seria isso? Como é qual seria um exemplo? Como é que na prática a gente pode visualizar isso? Vamos primeiro ler o artigo 300, tá? O artigo 300 diz, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção de dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Vamos supor que o devedor primitivo, o devedor inicial, deu alguma garantia pessoal para o credor de pagamento. Enfim, deu uma garantia especial ali para o credor, um imóvel, enfim, alguma garantia. Se, na assunção de dívida, o credor aceita e eles silenciam, não falam nada sobre a garantia especial dada pelo devedor primitivo, essa garantia com o novo devedor é extinta, porque o devedor está assumindo a dívida e não está dando garantia nenhuma. Tá? Mas, essa é a regra do artigo 300, mas se o devedor primitivo, se o credor, por exemplo, diz, eu aceito que troque o devedor, mas eu só aceito se continuar essa garantia especial que você me deu. Tá? Aí tudo bem, mas se não falar nada, essa garantia é extinta. Por quê? Porque mudou o devedor. Não é porque o devedor primitivo dava essa garantia que o novo devedor vai dar essa mesma garantia, tá? Essa é a regra do artigo 300. Continuando. Anulação da cessão de débito, anulação da assunção de dívida, é o que diz o artigo 301. Fala aqui, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. O que é que significa isso? O que é que significa o artigo? O que é que o artigo 301 fala? Vamos lá. Caso de anulação de cessão. Foi substituído o devedor, foi feita a assunção de dívida e ela foi anulada. Ah, por que foi anulada? Teve algum vício, algum erro no contrato, algum vício e foi anulada. Nesse caso, o débito anterior, né, na verdade é o mesmo débito, né?
a obrigação, a relação anterior, ela se restaura com o devedor primitivo. Ou seja, o devedor primitivo cedeu o débito para um novo devedor, o credor aceitou, mas por algum motivo foi anulada essa cessão. Volta o devedor primitivo para a jogada, com todas as suas garantias. Ok? Com todas as suas garantias. Exceto, né, salvo as garantias prestadas por terceiros. Que tipo de garantia é essa prestada por terceiro? Fiança. Tá? Nesse caso, se havia fiador, o fiador deixa de fazer parte. Por quê? Porque o fiador não tem culpa da assunção de dívida ter sido anulada. Exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Ou seja, se o fiador sabia desse vício na assunção de dívida, ele continua a ser garantia. Ok? Vamos lá, continuando. Se tiverem alguma dúvida, peçam para eu parar, voltar, que a gente volta. Ok? Vamos lá, continuando. Casos comuns, eu coloquei isso aí só para ilustrar essa parte. Casos comuns de assunção de dívida. Venda de estabelecimento comercial, fusão de pessoa jurídica, dissolução de sociedade, com a assunção da dívida pelos sócios, enfim. É interessante que provavelmente vocês já estudaram o contrato de 3 passos, por exemplo, que é o contrato de venda de estabelecimento comercial. Os credores, quando existem credores desse estabelecimento comercial, dessa PJ que vai ceder o seu estabelecimento para outra, os credores têm que aceitar, em muitos casos. Por quê? Porque vai estar alterando o devedor. Ou seja, uma fusão de uma PJ, por exemplo, duas pessoas jurídicas estão se fundindo, ou então uma está havendo incorporação, uma está incorporando outra. Muitas vezes os credores têm que autorizar. Por quê? Porque vai mudar o devedor. Tá? Vai alterar o devedor. Não deixa de ser uma assunção de dívida. Quando uma empresa, vou até usar um jargão mais popular, quando uma empresa compra outra, ela está assumindo ou não está as dívidas da outra? Tá. Então o credor muitas vezes tem que aceitar essa venda de um estabelecimento comercial, essa incorporação, essa fusão, ok? São casos de assunção de dívida. Modalidades de assunção de dívida por delegação, que é um negócio pactuado entre credor e devedor, né? Entre devedor cedente, que é o delegante, o terceiro cessionário delegado, com a anuência do credor, que é o delegatário. Aí é por delegação, né? Porque o devedor vai delegar para outro, vai passar para outro, vai ceder para outro débito, ok? Que é o mais comum. E por expromissão. Como é que é por expromissão? O terceiro assume a dívida independente da anuência do devedor primitivo. Olha aí. Tem casos de assunção de dívida em que o devedor não precisa nem anuir. Vem outro devedor, eu vou assumir a dívida desse devedor e vou pagar. Tá? Ah, porque alguém vai querer assumir a dívida de outra pessoa. Relação de familiar, por exemplo, ou no caso desse terceiro que vai assumir, ter algum interesse em cumprir a obrigação, certo? Por alguma questão contratual. Nesse caso, o devedor não precisa anuir. Tá? O credor aceitando o pagamento, aceitando a assunção, esse terceiro também aceitando, o devedor primitivo sai de cena e não se torna mais devedor. Ok? Seria a assunção de dívida por expromissão. Importante, mais 2 artigos aí para a gente finalizar. 302 e 303. Primeiro, 302. Novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que cabiam ao credor primitivo. Tá? Importante isso também. Se o devedor primitivo tinha alguma exceção pessoal com o credor que pudesse opor para não pagar, se houve assunção de dívida, esse novo devedor não tem nada a ver com a relação do devedor primitivo com o credor. Esse novo devedor ele não vai poder opor essas exceções pessoais. O que é que diz o 302? O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Tá? É outro ponto que difere aí da cessão de crédito.
E para finalizar, a assunção de dívida, artigo 303, que é uma exceção à regra do 299, parágrafo único. Refrescando a memória de vocês, o que é que diz o 299, parágrafo único? Aquela questão que quem cala consente não é verdade. Tá? Se o credor não aceita, não consente na assunção de dívida, mesmo que ele fique calado, o silêncio se interpreta como recuso. Então, qual é a regra? Credor não aceitou expressamente a assunção de dívida, então ela é inválida. Ok? Não vale para o credor se ele não aceitou expressamente. Ele foi notificado para dizer se aceita ou não, deram um prazo de 30 dias e ele não respondeu, então ele recusou. Essa é a regra. Só que o 303 traz uma exceção a essa regra. Como vocês já sabem, já estão no terceiro semestre, sabem que o direito é cheio de exceções, né? O artigo 303 diz: o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Olhem a diferença, tá? Adquirente de imóvel hipotecado. Quem é o adquirente? Alguém está comprando um imóvel que está hipotecado, isso é possível, tá? E aí essa pessoa que está comprando um imóvel hipotecado, ela pode chegar para o devedor do banco, né, por exemplo, que está a hipoteca, e dizer, não, eu vou assumir essa sua dívida. E vai, assume, e chega para o credor hipotecário e diz, eu estou assumindo a dívida. Tá? Eu estou assumindo, notifica, eu estou assumindo a dívida. Porque eu estou comprando um imóvel, eu estou assumindo essa dívida porque eu não quero que esse imóvel que eu estou comprando, eu não quero sofrer o risco da evicção. Tá? Não quero perder esse imóvel por conta dessa dívida do cara que está me vendendo aí, do vendedor do imóvel. Então, eu vou assumir a dívida. Fiz uma negociação com ele e vou assumir essa dívida. Nesse caso, eu notificando o credor hipotecário, se em 30 dias ele não impugnar, ou seja, dizer não aceito a assunção de dívida, se em 30 dias ele não impugnar, nesse caso, o silêncio dele vai ser entendido como assentimento, como anuência, como consentimento, tá? Nesse caso, vai ser consentido com o silêncio do credor. Ou seja, regra, artigo 299, parágrafo único, o silêncio é interpretado como recusa do credor. Exceção, artigo 303, o silêncio é interpretado como consentimento do credor. Ok? Isso é importante, pessoal, que vocês tenham na cabeça essa regra. Porque não precisa decorar artigo, basta entender a dinâmica. Tá bom? Essa foi a assunção de dívida, a gente viu rapidinho aí todos os artigos que tratam. Vamos agora finalizar com a seção de contrato. Seção de contrato. E o primeiro ponto importante na seção de contrato, antes mesmo da gente ir para o conceito, é que não há previsão legal. Não tem uma previsão legal. O Código Civil não diz, da seção de contrato. Não fala sobre isso. Qual é o conceito? A seção de contrato é um negócio jurídico onde o cedente transfere a sua posição contratual para terceiro, que é o cessionário, com a anuência expressa da outra parte, que é o cedido. E aí, mas isso é a mesma coisa de uma cessão de crédito, não que ele está cedendo? Não. Por quê? Porque muitas vezes o contrato envolve créditos e débitos de ambas as partes. É o que a gente falou do sinalagma no início do semestre. Os contratos normalmente são sinalagmáticos, ou seja, se eu estou fazendo com um terceiro um contrato de compra e venda, eu tenho a obrigação como comprador de pagar e a outra parte de me entregar um imóvel, compra e venda de imóvel, por exemplo. Se eu estou cedendo esse contrato para outra pessoa entrar no meu lugar, essa pessoa tanto vai ter o direito de receber o imóvel como o dever de fazer o pagamento. Então, não é uma cessão de crédito e não é uma assunção de dívida, é uma cessão de contrato. Por quê? Porque eu estou transferindo para esse terceiro a posição do contrato, com todos os ônus e com todos os bônus contratuais. Tá? Nesse caso, mas o Código Civil não prevê esse tipo de contrato de negócio jurídico. Tá, mas e daí?
A gente acabou de falar que na seara do direito privado, tudo que não é proibido é permitido. Então, não é porque o Código Civil não prevê esse tipo de contrato que ele não vai ser permitido. Tá? Uma observação importante. No caso de cessão de contrato, tem que ter a anuência expressa da outra parte. Tá? Ou seja, se um contrato é feito entre duas partes e eu quero ceder a minha posição no contrato, a outra parte tem que aceitar expressamente. E, do mesmo jeito que na cessão de crédito, na cessão de dívidas, os contratos podem ter uma cláusula em que não é permitida a cessão. E é comum ter. Ou então que só é permitido se a outra parte permitir. Ok? Tem um artigo que é interessante a gente olhar, a gente ler, que fala sobre que tem uma certa relação com a cessão de contrato. Por quê? Cessão de contrato nada mais é do que um negócio jurídico, do que um próprio contrato onde vai haver a cessão de um contrato existente. Cessão de posição contratual de um contrato existente. E o artigo 425, se vocês pegarem o Código Civil e forem passando aí, depois do título que trata das obrigações, vai falar dos contratos em geral. E aí tem formação dos contratos, estipulação, e aí fala de vários contratos, tá? Contrato preliminar, contrato aleatório, contrato pessoal a declarar, e fala de modalidades de contrato, compra e venda, enfim. Só que o artigo 425 é interessante, porque aqui ele fala: é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas nesse código. Ou seja, a cessão de contrato ele é um negócio jurídico atípico, é um contrato atípico. Por que atípico? Eu acredito que você já tenha visto essa nomenclatura e essa diferença. Contrato atípico é porque ele não está tipificado na lei. Contrato típico é aquele que está tipificado em lei. Então, a cessão de contrato é um negócio jurídico, é um contrato que é atípico. Por quê? Porque ele não está tipificado na lei. Isso é muito comum no direito penal, se falar que a conduta é atípica. Se a conduta é atípica, não tem crime. Porque não está tipificado na lei, no Código Penal. Então, não é crime. Mesma coisa aqui. Cessão de contrato é atípico, não tem previsão legal, mas ele é permitido. Por quê? Porque tudo que não é proibido é permitido. Ok? E aí, os pontos importantes. A outra parte tem que aceitar expressamente. Por que eu falo outra parte e não falo o devedor ou o credor? Porque é a posição contratual. Então, você, dentro de um contrato, pode ser credor e devedor ao mesmo tempo. Tá? Então, ele está cedendo são partes no contrato e a outra parte tem que aceitar essa cessão de contrato. A cessão integraliza toda a posição contratual. Se eu estou cedendo o contrato, eu estou cedendo posição contratual. Eu estou cedendo crédito e débito, eu estou cedendo ônus e bônus. Se eu ceder só crédito, aí vai ser uma cessão de crédito. Se eu ceder só débito, aí vai ser uma assunção de dívida. Ok? Botei aí alguns casos comuns, tá? Cessão de locação, cessão dos direitos e deveres em compromisso de compra e venda, contrato de empreitada, enfim. Ok? Então, é a cessão de uma posição contratual, tá, pessoal? Essas foram as deixa eu tirar aqui o pronto, para a apresentação, achei. Essas, pessoal, foram as observações que a gente tinha para fazer sobre transmissão das obrigações. Como a gente ainda tem aí 17 minutos, a gente vai começar a fazer uma introdução da próxima disciplina, da próxima unidade, que é a nossa última, que trata do inadimplemento das obrigações. Tá? Vou colocar aqui os slides para vocês, mas eu não baixem ainda esses slides, porque ele está incompleto. Ele é só dessa parte introdutória, que eu formatei e já coloquei aqui, porque, por caso de dar tempo, a gente já começar a ver hoje. Então, não baixem agora, não. Esperem eu botar o completo sobre inadimplemento, tá? Que não está pronto ainda. Aliás, está até pronto, mas eu não transformei para PowerPoint ainda. Ok? Então, eu vou botar aqui. Tanto é que eu coloquei como introdução à unidade 18.
Vocês podem até baixar, mas aí depois vocês apagam e baixam o completo, tá? Pois então vamos começar lá. Ó, seguindo um raciocínio lógico. A relação obrigacional ela segue um ciclo que se encerra com a sua extinção, que se dá normalmente por meio do pagamento. Ela segue um ciclo, ela nasce, ela é cedida muitas vezes, como a gente viu agora, hoje, aí é feito, ela é extinta por meio do pagamento ou de alguma modalidade especial de extinção da obrigação de pagamento. Esse é o caminho natural. Mas pode acontecer da obrigação não ser cumprida. E aí é que entra o papel do advogado, não do advogado preventivo, do advogado que já vai entrar aí para resolver o problema. Deu problema aqui nessa relação obrigacional. Uma das partes não está cumprindo a obrigação. E aí a gente vai falar de inadimplemento das obrigações. Quando ela não é cumprida. Quando ela é cumprida, é extinta, está lindo, ótimo. Mas quando ela não é cumprida, e aí? Como é que faz? O que é que acontece? Quais são as formas de inadimplemento? É isso que a gente vai estudar aqui. O Código Civil traz essa previsão legal entre os artigos 389 e os artigos 420, o artigo 420, que é o último artigo, 420, que trata de direito das obrigações. Depois a gente já vai começar em contratos. Tá? E aí a gente tem, fazendo essa introdução, a gente tem basicamente duas formas de inadimplemento. Primeiro, o inadimplemento culposo, que decorre de desídia, negligência ou dolo do devedor. Lembrando que quando se fala em inadimplemento culposo, se fala culposo por quê? Porque tem culpa do devedor. Seja uma culpa, uma conduta culposa no sentido estrito de negligência, imperícia, imprudência ou desídia, seja por dolo, intenção, o devedor teve a intenção de descumprir, de não pagar aquela obrigação, já agiu com má fé. Nesses casos, a regra é que gera o dever de indenizar, ou seja, existe a obrigação, não foi cumprida por culpa do devedor, gera o dever de indenizar. Esse inadimplemento culposo é o que a gente vai estudar mais. Tanto é que eu, no início do semestre, dividi a disciplina e coloquei arras, cláusula penal, mora, juros, em unidade diferente. Mas eu percebi que fica bem mais organizado se a gente colocar tudo no inadimplemento, na parte de inadimplemento culposo. Então, vamos lá. Inadimplemento culposo é esse. Culpa do devedor, dever de indenizar. A gente vai falar dele já na próxima aula. E a gente tem o inadimplemento fortuito, que a gente ainda vai falar nessa aula. Por quê? Porque não tem muito mistério. Tá? O inadimplemento fortuito ocorre por caso fortuito ou força maior. Ou seja, por fato alheio, né, às partes. Nenhuma das partes teve culpa no inadimplemento. Nesse caso de inadimplemento fortuito, a regra é que não é gerado o dever de indenizar. A gente vai ver que pode haver o dever de indenizar nesse inadimplemento fortuito e vai falar sobre esses exemplos já, ainda hoje, nesses 10 minutinhos que nos faltam. Tá? Além disso, a gente tem, e vai ver também nas próximas aulas, ainda não hoje, que o inadimplemento culposo ele pode ser absoluto, né? Quando ele não é realmente cumprido e aí impõe o pagamento de perdas e danos. E ele pode ser relativo, quando ele não é cumprido a contento, quando ele é cumprido de forma atrasada, e aí vai incidir os efeitos da mora. Que efeitos da mora são esses? A gente vai ver também. Mora é o atraso, e os efeitos da mora pode ser juros, pode ser uma multa, enfim. Por que inadimplemento relativo? Porque ele foi cumprido, mas de forma atrasada.
por exemplo. E o absoluto, por que absoluto? Porque ele não foi cumprido de jeito nenhum e não tem mais como cumprir. Nesse caso, converte-se em perdas e danos. Ok? Vamos para o nosso último slide de hoje, falar sobre inadimplemento fortuito. Como eu disse, não tem muito o que falar sobre inadimplemento fortuito da obrigação. É simples. O inadimplemento fortuito ocorre quando o descumprimento da obrigação decorre de fato não imputável ao devedor. Não imputável é não apontável, não é apontado ao devedor, não é culpa do devedor. É um caso fortuito ou força maior. É um incêndio, é um assalto que houve, um sequestro, o devedor não pagou porque no dia do pagamento ele estava se dirigindo para o local do pagamento e foi sequestrado, por exemplo. Tá? Isso é um caso fortuito. Não dá para você apontar, culpar o devedor. Por isso, em regra, não há o dever de indenizar. Ou seja, não se deve indenizar. Não se deve, não, né? Não há o dever de indenizar. Não, o devedor não precisa indenizar. Ah, e o que é que acontece? A gente já viu isso, pessoal. Quando a obrigação é descumprida, por caso fortuito ou força maior, ou seja, as partes não tiveram culpa, normalmente o proprietário da coisa vai ficar no prejuízo ou volta, se não for possível voltar ao status quo, ou então volta-se ao status quo, ou seja, antes da relação obrigacional, para ninguém ficar no prejuízo, ninguém paga multa a ninguém, enfim, ok? A gente já falou sobre isso, já deu exemplos, inclusive, em sala de aula, tá? Coloquei só uma curiosidade entre caso fortuito e força maior, que existem diferenças terminológicas, a doutrina traz. Há doutrinador que diz que não importa essa diferença, a gente já vai ver por quê. A diferença que a maioria da doutrina tem entre caso fortuito e força maior é muito simples. Para a maioria dos autores, a força maior é um evento da natureza, inevitável, como uma chuva, um raio, um terremoto, uma erupção vulcânica, enfim. Isso é força maior. Não dá para evitar. Já o caso fortuito é um fato humano, mas ele é imprevisível. Não dava para você prever. E não é imputável ao devedor. Você não pode dizer, o devedor era para prever isso aí. Tá? Não, isso não dava para prever. Por exemplo, que eu dei um roubo, um sequestro, um atropelamento, um incêndio, enfim, não dava para prever. Para o direito das obrigações, a consequência tanto do caso fortuito como da força maior é a mesma. Tá? Extinção da obrigação sem consequência para as partes. A obrigação é extinta e não há consequência para as partes, independente de ser caso fortuito ou força maior. Tanto que o artigo 393 trata praticamente igual dos dois casos. O que é que diz o artigo 393? Já a gente vai voltar para ele também. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente se houver por eles responsabilizado. E aí o artigo 393 traz a regra, traz a exceção. Caso o devedor se responsabilize expressamente, pode haver o dever de indenizar pelo inadimplemento fortuito da obrigação. Ah, como assim? Eu posso alugar um veículo, por exemplo, e a pessoa que está me alugando esse veículo diz, eu estou lhe alugando, mas você vai assinar uma cláusula aqui que se o veículo for danificado ou perdido, mesmo que em caso fortuito ou força maior, você vai me pagar um novo veículo, indenização no valor do veículo, ou vai ter que pagar o conserto, mesmo que a culpa não seja sua. Nesse caso, mesmo que o inadimplemento seja fortuito, antes de eu restituir o carro, eu tinha a obrigação de restituir o veículo, antes de eu restituir, o carro foi danificado, mas foi força maior, eu fui assaltado, e aí os bandidos danificaram o carro. Se no contrato de aluguel do veículo tem uma cláusula onde você, como devedor, se responsabiliza expressamente, mesmo em casos de descumprimento fortuito da obrigação, caso fortuito ou força maior, aí nesse caso
você vai ser responsabilizado, ok? Mas a regra é que não é responsável. Então, vocês têm que ter em mente a regra do Código Civil, tá? Por quê? Porque o contrato, ele aguenta muita coisa. Então, as partes na negociação podem alterar várias regras. O Código Civil permite isso. Permite que o credor se responsabilize nos casos de caso fortuito ou força maior. Mas a regra é que não há responsabilidade, ok? Essa é a regra do 393. Nas próximas aulas, quando a gente for falar de inadimplemento culposo, a gente vai ver uma regra importante que está no 399 também. Se o devedor atrasa a restituição, nesse mesmo caso do veículo, por exemplo, eu tinha que restituir o veículo hoje, e aí eu atrasei, por culpa minha mesmo. Esqueci ou não quis entregar hoje, não, eu vou passar mais 3 dias com esse carro. E durante esses 3 dias, dá uma tempestade, ou um raio cai no carro, o carro acaba, ou eu sou sequestrado e levam o carro. Nesses 3 dias em que eu estou a mais do que foi combinado, ou seja, eu já estou descumprindo a obrigação, aí pode ser que eu tenha que indenizar o credor. Por quê? Porque o carro se danificou após o prazo de devolução, de restituição do veículo. Mas a gente vai falar dessa regra com mais calma nas próximas aulas. Ok, pessoal? Então, aqui a gente tem, a partir da próxima aula, a gente já vai falar de inadimplemento culposo da obrigação. Só fez a introdução, falou de inadimplemento fortuito. A partir da próxima aula, inadimplemento culposo, que vai ser o nosso último ponto para encerrar o conteúdo do semestre. Eu espero que durante a próxima aula, a gente vai ter a próxima aula toda para falar sobre isso, eu espero que dê tempo terminar. Porque se der tempo terminar, a gente ainda vai ter mais uma aula para fazer uma revisão e não precisar de aula extra. Ok? Eu acredito que dê tempo, a gente consegue aproveitar bem aí essas 1h40 que a gente tem de aula. Né? A unidade de implemento culposo ele é um pouco mais longo, né, do que o fortuito. Ele tem mais consequências, a gente vai falar de mais pontos. Tá? Até nos livros que vocês devem estar estudando, vocês podem perceber isso, que se fala mais do inadimplemento culposo, que é o carro-chefe aí da parte de obrigações, ao meu ver. Por que é o carro-chefe? Porque é o que você lida no dia a dia. Dificilmente alguém vem lhe procurar, a não ser que sejam contratos mais complexos, mas dificilmente alguém vem lhe procurar para redigir um contrato ou para analisar um contrato para ver se está tudo ok. Tem isso em demandas empresariais, tudo, consultivo, mas o mais normal, se é que existe essa expressão, né, mais normal ou menos normal, é normal ou não é, né? Mas o normal, então, me corrigindo, é que o cliente venha para você quando o contrato está sendo descumprido. E se o contrato está sendo descumprido sem culpa do devedor, não tem o que fazer. Ele não tem culpa, a gente não tem o que pedir indenização. Mas, quando está sendo descumprido por culpa do devedor, aí tem cláusula penal para ser discutida, aí tem juros para ser discutido, tá? Tem indenização para ser discutido, tem rescisão contratual para ser discutido. Por isso que eu acho que é o carro-chefe, a gente tem que tratar esse assunto com calma. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, como eu sempre falo, sempre podem chamar ali pelo feed do grupo, podem passar para a Andresa, quem tiver com problema também para acessar o Teams. Lembrando que a prova vai ser pelo Teams, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite. Eu vou encerrar aqui a gravação. Até a próxima quinta.